né? Porque estamos mais uma vez na presença de Deus e até aqui Ele tem nos sustentado, até aqui Ele tem nos dado força. Uma semana abençoada, cheia de livramento, cheia da sua presença, da sua misericórdia. E aqui estamos para engrandecer e louvar o nome dEle. Glória a Deus, aleluia. Queria trazer uma palavra que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11 ao 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11 ao 17. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluias. Esperar os irmãos encontrarem. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11. Glória a Deus. Seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? A palavra do Senhor vai dizer: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, a Bíblia vai relatar que Paulo, ele está em Éfeso. Paulo ali, ele está, louvado seja o nome do Senhor Jesus, pregando o evangelho do Senhor. Está fazendo a obra de Deus. A Bíblia é clara em dizer, no versículo 11, e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Em nenhum momento aqui você vai ver a Bíblia dizendo que era Paulo que fazia. Em nenhum momento você vai dizer que aqui era o próprio apóstolo Paulo que expulsava, que curava, que fazia milagres. Mas a Bíblia, ela vai relatar, e é certo em dizer, que Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Ou seja, não era Paulo que operava tais milagres, não era Paulo que curava, não era Paulo que expulsava demônios, mas era Deus que estava sobre a vida de Paulo. Mas era o Deus a qual Paulo pregava, mas era o Deus a qual Paulo tinha uma grande intimidade. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje muitas das vezes nós vemos que muitos querem se engrandecer e querem crescer o seu ego. Não é eu que faço, não é eu que louvo bem, não é eu que prego bem. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: não é você, mas é o Espírito Santo de Deus que te usa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque até o nosso fôlego de vida, irmãos, foi o Senhor quem nos deu. E se Ele quiser nos abater e quiser tirar a nossa vida e o nosso ar que respiramos, Ele pode tirar neste momento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque eu e você estamos de pé hoje, estamos aqui neste momento, porque Ele tem te sustentado, porque Ele tem me sustentado, e até aqui estamos. A Bíblia vai dizer que de sorte até os lenços e aventais aquele povo levava do corpo de Paulo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles,
os espíritos malignos saíam. Não era porque, louvado seja o nome do Senhor, os lenços e os aventais de Paulo ali poderiam chegar e tocar e tirar, irmãos, os espíritos maus. Porque não era sobre os lenços, não era sobre os aventais, mas era sobre a autoridade que Paulo tinha, louvado seja o nome do Senhor. Era a intimidade que Paulo tinha. E ali eles levavam, ali o lenço a qual Paulo ali pegava e limpava o suor, ali os seus aventais, e ali pessoas enfermas, ao tocar, eram curadas. Ao tocar, ali pessoas eram libertas, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que naquele momento aconteceu uma grande situação, que alguns exorcistas judeus ali, filho de um homem, de um grande sacerdote chamado Seva, ali a qual era um homem bastante conhecido naquele tempo. E aqueles 7 homens que eram filhos de Seva, ali foram expulsar um demônio na autoridade de Jesus. Mas ali a Bíblia vai relatar que aquele espírito mau que estava sobre aquele homem disse: quem sois vós? Eu conheço a qual o Jesus que Paulo prega. Eu conheço a autoridade de Paulo. Mas quem sois vós? A Bíblia vai relatar, irmãos, que naquele momento, aqueles 7 homens, eles levaram uma pisa grande. E ali eles ficaram nus. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Não é sobre, louvado seja o nome do Senhor, conhecer o nome de Jesus, mas é sobre conhecer o Jesus a qual nós servimos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles homens ali, eles foram fazer o que Paulo fazia. Mas uma coisa, irmãos, interessante é porque eles não tinham intimidade. Eles não conheciam o Jesus a qual Paulo conhecia no íntimo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o que eu quero dizer é que nós como cristãos, nós como crentes, nós que temos autoridade no nome de Jesus, irmãos, vai surgir certas situações a qual eu e você tem que estar preparado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque aqueles homens ali, ao expulsarem, tentarem expulsar aquele demônio daquele homem, não conseguiram, porque eles não tinham uma vida íntima, não tinham uma vida íntegra diante da presença de Deus. Mas Paulo, ele tinha. Mas Paulo era um homem que tinha intimidade. Mas Paulo era um homem era um homem que Deus, Jesus, o conhecia. Porque talvez Paulo, ele jejuasse. Porque Paulo, ele se consagrava. Porque Paulo era um homem de oração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que saltando neles o homem que tinha o espírito maligno ali, assenhorando-se depois, mais do que eles, de tal maneira que deixaram aqueles 7 homens nus e feridos e fugiram daquela casa. E a Bíblia vai dizer que foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor naquele momento, irmãos, foi glorificado. Aleluia. O nome do Senhor naquele momento foi engrandecido, porque eles viram tal feito naquele momento, irmãos, que não é de todo jeito, não é de toda maneira, irmãos, que o cristão ele tem que estar, que o cristão, louvado seja o nome do Senhor, ele tem que estar na posição. O cristão ele tem que andar em qualquer situação preparado. O cristão ele tem que ser um cristão aprovado, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque talvez possa surgir na tua caminhada, na minha caminhada, uma situação a qual chega uma pessoa pedindo uma oração, e você naquele momento tem que estar preparado para orar por aquela vida, de expulsar um demônio daquela pessoa, para que também eu e você não venhamos passar também por o que esses 7 homens, que não tinham intimidade com Jesus, passaram, que apanharam naquele momento, irmãos. Eu quero trazer e que você possa ficar com esta palavra e guardar no teu coração. Aleluia! Que você possa estar em constante intimidade com o Senhor, preparado, aprovado e buscando a presença do Senhor. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.